Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. No dia de hoje, Jesus explica para nós sobre o que seria o reino dos céus, por meio de parábolas nosso Senhor quer revelar ao nosso coração o que seria isso. E nós meditamos aqui algumas vezes sobre o que seria o reino dos céus, né? Falávamos que, conforme nos ensinou o Papa Emérito Bento XVI, sobre o reino dos céus, ele falava que é Jesus também, né? Porque o reino dos céus em Cristo se concretiza, ele que é o Senhor, que colocou debaixo de seus pés todos os inimigos, que redimiu todos os homens, né? E deu plenitude do cumprimento da vontade de Deus. Ele em si é o reino dos céus. Mas também ele, né, nessa capacidade de salvar o homem e gerar comunhão entre o homem e Deus, uma comunhão estabelecida e concreta, também é nesse Cristo que se vive o reino dos céus, que é o estado de beatificação, né, de santificação, o estado de salvação da alma. É o paraíso, é o reino celeste, né, que é tanto citado na Sagrada Escritura e que todos nós almejamos viver por meio da santificação da nossa vida. Então, também é isso. Existe também uma... Quando a gente fala sobre a nossa realidade presente aqui na Terra, a gente fala sobre tempo, né? E então estamos no tempo de preparo, de gestação, para viver o reino dos céus também, que é uma realidade que já é concreta, né, em Cristo, e ela é eterna, ela é atemporal, mas nós estamos ingressando nisso, né, por meio da nossa vida de graça cotidiana, sacramentos, conhecimento da verdade, por meio da vivência da fé, purificando nossos pecados, aderindo cada dia mais a Cristo, né? Então, essas coisas todas que a gente falou é o reino dos céus, né? E eu creio que muito mais do que isso. Mas Jesus, de uma maneira muito clara, expõe aos corações por meio de parábolas. Então, rezemos pedindo ao Espírito Santo que tenhamos um coração dócil para conhecer a vontade de Deus hoje em nossas vidas por meio desta palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dai-nos a graça de compreender a Tua palavra e, encorajados por ela, saibamos buscar e viver a santidade conforme é digno que se viva por amor, por acolhimento, de toda a realidade que o Senhor transformou em nosso viver, em nossa alma, em nossa história, na Santa Igreja, na história de todos os homens. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, como a Virgem Maria, como São José e diversos santos e santas, de vivermos para o Teu reino. Dai-nos essa graça, Senhor Jesus, de abdicar dos erros e desenganos, dos projetos fúteis que se vão sem que o nosso coração seja realmente preenchido. Dê-nos a graça, Senhor Jesus, de viver para Ti. Te pedimos isso por intercessão dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, então vamos lá. Estamos em Mateus 13, versículos de 31 a 35. E diz assim: Naquele tempo, Jesus contou-lhes outras parábolas. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia em seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, da qual os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes era sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito aos profetas. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? A riqueza dessas parábolas, né? E me faz lembrar muito a catequese, porque lá na catequese Bom Pastor,
as crianças entram em contato com essa parábola de uma maneira muito didática, digamos assim, né? Então, na hora que elas veem a farinha crescida por causa do fermento, e na hora que elas colocam na mão a sementinha de mostarda, elas ficam muito impressionadas que em algo tão pequeno possa existir tanta vida. Hoje mesmo eu estava na academia e conversando com o personal, um grande amigo, César, não sei se ele vai estar ouvindo esse vídeo, mas a gente falava sobre como que o homem, né, depois de perder essa inocência infantil que eu falava para vocês, como que a gente se faz confuso na concupiscência que cresceu na gente. Porque quando essa parábola é aplicada lá para as crianças, elas entendem assim, né, sobre o que é essa semente que cresce, sobre esse fermento que é colocado na massa e deixa ela toda fermentada, né? Sobre como que a palavra também cresce no coraçãozinho delas e vai tornando, fazendo com que ela seja livre. Ela nem sabe do que, disposta para o bem que ela deseja abraçar de maneira mais forte. Ela sai encorajada para não misturar-se a este mundo. Ela sabe que vai ser difícil, mas ela tem certeza na força da palavra que foi semeada no coraçãozinho delas. Já nós, adultos, a gente tem uma tendência, né, para o mal, como se fala hoje na leitura, na primeira leitura de Gênesis, né, na qual Abraão fala sobre como o povo deixou-se semeado no mal. E aí, adultos, a gente percebe as marcas de nossa concupiscência, que confundem até a nossa maior faculdade, que é amar. Então, o homem, de maneira muito assídua no pecado, ele consegue pegar o amor dele e transitar entre as suas paixões de uma maneira tão maluca e desavisada que parece algo tolo, né? É natural que o homem cresça, saia da infância espiritual e amadureça, né? Mas parece que nós, por não preservarmos aquela semente que nos foi dada, ou o fermento que inicialmente foi posto em nós, no batismo, nos sacramentos, na vida cristã, a gente deixou levedar, azedar a nossa massa nos pecados e na concupiscência. Ela tornou-se muito robusta, muito grande. O fermento de Herodes, digamos assim. E aí, o que acontece, né? A gente se vê ávido demais a procurar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a concupiscência da carne, nos levando à preguiça, à luxúria, à bebedeira, à comida, à gula, a concupiscência dos olhos, nos levando aos ciúmes, à inveja, à avareza, à cobiça. Mas a gente tem pouca prontidão para o amor, para o perdão, para as obras de misericórdia, para a oração. E Santo Afonso Ligório costumava dizer, né? A alma que reza se salva, a alma que não reza certamente se condena. E nós estamos nos condenando o tempo inteiro. Quando não rezamos, quando não meditamos, quando não buscamos a Deus, quando vivemos essa vida como se de Deus não fôssemos, né? Então, entender essa parábola que Jesus hoje coloca para nós parece assim uma coisa, meu Deus, difícil, né? Impossível. Por que isso? Não é porque não nos falta inteligência, é porque nossa inteligência foi turvada pelo pecado. Daí é uma prova cabal de que o pecado tira, rouba a sabedoria, rouba a inteligência, rouba a ciência, mas rouba algo mais importante, que na pureza é mais propício. A gente lá enxergava mais a Deus, aqui enxergamos mais a nós mesmos, né? E isso muitas vezes vai nos levar à confusão. Mas tem uma coisa que eu acho interessante. Eu creio que aqui nesse versículo, quando se fala assim, ó, que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que a massa fique toda fermentada. Se fala de 3 porções de farinha, né? E o número 3 cerca a perfeição, né? A Trindade Santa, as 3 virtudes teologais, fé, amor e caridade, que com certeza, levadas
a uma vivência verdadeira, né, leva o homem à santidade, uma virtude mais santificante, o amor, a virtude que dá combustível para esse amor, a fé, e aquilo que lança em esperança ambos, a esperança, né? Mas, para além disso, essa leitura me fez entender uma coisa interessante sobre esta mulher que vê que a massa não vai crescer, né? Essas 3 porções de farinha não vão crescer se algo não for misturado a elas, se algo não for dado a elas, né? E a gente, quando vai na panela, na farinha de nossa vida, a gente coloca lá ingredientes fracassados para a nossa felicidade, para o tal reino dos céus, que nós já comentamos aqui o que seria, né? Então a gente coloca na panela de nossa vida. Se já tem orgulho, coloca mais orgulho, a massa não incha. A gente coloca mais vaidade, a massa não cresce. Pelo contrário, diminui. A gente coloca mais inveja, mais ciúmes, mais cobiça e avareza, a massa não cresce. A gente coloca mais luxúria, mais preguiça, mais bebedeira, mais comilança, a massa não cresce. Pelo contrário, ela evolui, ela atrofia, ela apodrece, ela perde sabor e ela perde tudo, perde todas as propriedades, né? A gente é que vai sozinho para o lamaçal, para as bolotas dos porcos, né? E por mais que o homem olhe para a panela da sua vida e veja que existam muitas coisas lá dentro, muita coisa que seria difícil até abandonar, do tipo assim, meu Deus, como será difícil abandonar a pornografia, abandonar a traição, abandonar a avareza, abandonar o orgulho, abandonar a soberba. Senhor, a minha panela é cheia, é grande demais, é difícil demais. Que panela grande, né? A gente percebe que ela não é grande, porque a nossa experiência para com ela é vazia. Foi isso que a gente conversou lá, não foi, César? A gente falava sobre como essa panela é vazia, não tem nada lá. A gente está enchendo o nosso coração dessas coisas há muito tempo, dessas porções de farinha, né? Nas 3 concupiscências, né? E aqui 3 porções de farinha. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, na soberba da vida nunca se viu pessoas tão orgulhosas como nós. Na concupiscência dos olhos nunca se viu pessoas tão insatisfeitas consigo mesmo e com Deus. Por isso a gente sempre quer o que é do outro. Somos olhos ávidos, famintos, ávaros, ciumentos e invejosos. E na concupiscência da carne, a 3ª porção de farinha, nós queremos sempre prazeres superficiais. Do comer, do beber, da cama, enfim, dos elogios, aplausos, que também alimentam a nossa soberba. Tudo isso a gente já experimentou. Fez você feliz, né? Me faz feliz. Por que a gente vai sempre nesta temática, nesse teor, sempre procurando aonde a gente já sabe que não presta, que não vale a pena, né? Nós já deveríamos ter aprendido. Mas nessa lição, quando eu falo isso para você e eu falo isso para mim mesmo, imediatamente meu coração se desperta pela sua inteligência, como no estalo. Realmente, você tem razão. Você já tentou encher a sua vida dessas coisas todas e nenhuma delas foi frutífera. A massa não levedou, não se teve uma experiência de reino dos céus, não se fez um coração comum ao de Deus, não se promoveu uma amizade com Cristo, você não tornou-se como Cristo. É por isso que nós temos que olhar para a massa de nossas vidas e, como essa mulher, perceber, é necessário colocar fermento. E o fermento vem de fora, né? Eu preciso que a graça de Deus me atinja nesse sentido, né? Até que ela fique toda fermentada. E basta um pouquinho, né? Para que eu seja extremamente melhor e eficaz. Para que eu seja extremamente frondoso, a ponto de que meus galhos e ramos venham a gerar ninhos, né? Para pássaros e para aqueles que dependem do acolhimento dessa parábola, dessa palavra que cresceu em mim, perdão.
Então, meus irmãos, como que eu posso dizer? O fermento que nos falta é justamente aquilo que há de nos saciar, como as nossas mazelas não têm saciado. Então, não sei há quanto tempo nós temos investido em comer, em nos alimentar, alimentar o nosso vazio de vazio. É necessário que a gente entenda a necessidade que temos de Deus, sabe? E saibamos saciá-la plenamente, com coragem, com humildade, com constância, como Jesus nos ensinou ontem, nos ensinando a rezar. O lugar onde nós fazemos com que praticamente o homem torne-se onipotente, porque diante do trono de Deus, diante de toda a sua superioridade, diante do reino dos céus, tudo muda por causa de uma oração. A oração é como o lugar onde o coração de Deus é vulnerável. É como o lugar onde o coração de Deus queda por amor. Então, lembre-se que Jesus falou: se vocês que são maus sabem fazer coisas boas, imagine o vosso Pai do céu, que é bom de verdade. Se Ele não dará a vocês o que é pedido, se Ele não atenderá a vossa oração, se Ele não dará o seu Espírito a quem o pedir. Portanto, a oração, ela é aquela coisa que faz Deus quedar de amor, cair de amor, né? Se entregar de amor, mudar, né, a nossa vida, a nossa história, girar a chave do nosso ser. Você reza. Pronto. A chave para tudo está aí, na oração. Capacidade de fazer silêncio, recolher-se, unir-se a Deus e, de fato, né, deixar com que esse fermento leve de tudo, porque já está demais o excesso de ingredientes que colocamos na bacia de nossa vida e a massa não cresce. E a vida espiritual não progride, né? Não sei qual santo que foi ao purgatório, teve a graça de ir, e também foi ao céu. Né? E perguntou para as almas que se salvaram, o que vocês fizeram para estar aqui no reino dos céus? E essas almas responderam: nós pedimos muito. Todas falavam isso. Eu costumava pedir todo dia. Mas quando foram ao purgatório, né? Por que que vocês estão aqui? Do que vocês se arrependem? Por que o amor não consolidou? O que aconteceu na vossa alma? Esquecemos de pedir. Deixaram a massa apenas sem fermento. E aconteceu da massa não crescer. Por isso agora estavam robustecendo-se no amor, purificando-se de seus pecados leves. Dos quais foram perdoados, sim, mas poderiam não ter passado por essa necessidade se tivessem permitido que a oração mudasse todo o curso de sua história. E as do inferno? As do inferno certamente diriam: não rezamos, não rezamos, não pedimos. Portanto, meus irmãos, reze, reze. É assim que o reino dos céus começa. E toda obra que começa findará pela ação do próprio Deus. Deus abençoe você. Tenha um santo dia.